Começou, então. Eu vou passar a palavra à Andreia, né, e daqui a pouquinho eu vou colocar aqui o formulário de presenças também, para todos preencherem, certo? Então, uma boa manhã para todos, e depois da fala da Andreia, a gente vai fazer a discussão. Claro que se alguém quiser fazer alguma pergunta no meio, né, solicitar alguma dúvida, pode abrir seu microfone. A Andreia vai estar só com os slides, mas eu vou estar aqui também monitorando, certo? Então, bom dia a todos. Passo a palavra para ti, Andréia. Bom, obrigada, Ana. Bom dia. Aqui para mim está um dia muito bonito, maravilhoso, com o sol brilhando, inspirador para essa manhã aí de conversa, né? Passar um pouquinho da minha experiência. Primeiro, eu quero agradecer a Ana pelo convite e agradecer ao GT, né, que compartilhou, né, com essa ideia e de querer ouvir também um pouquinho da minha experiência, tá? Então, eu vou começar compartilhando já os slides, aí já vou me apresentar para que vocês possam me conhecer melhor. E já vou explicando também para vocês que, se tiverem dúvidas, podem estar escrevendo aí no chat, que a Ana vai estar acompanhando, né, Ana? Vai estar acompanhando aí o que vocês forem escrevendo. Sim, E, mas se quiserem abrir o microfone, podem estar abrindo o microfone, mas no final a gente vai conseguir compartilhar e tirar as dúvidas de alguma coisa que, por acaso, pode ter ficado aí não muito bem explicado, tá? Eu vou iniciar aqui compartilhando a minha, a minha tela. Sejam bem-vindos, né? Vamos ver. Deu certinho, Ana? certinho. Pode começar. Certinho. Tá certo. Vocês vão observar que de vez em quando eu vou estar correndo o olho para o lado, porque eu estou acompanhando também a apresentação no tablet, tá? Qualquer coisa que dê errado também eu posso estar acompanhando ali. Vou dar uma acompanhada também no tempo, porque eu sou perigosa, disse para Ana, meu Deus, me corta se eu estiver falando demais para a gente dar seguimento aí nos slides, tá bom? Então, eu vou me apresentar para vocês. Vamos lá. Eu sou a Andréia Liliane, Faria Silva de Campos, né? Normalmente me conhecem por Andréia, me chamam de Andréia Liliane, e eu sou fonoaudióloga, sou formada desde 96 pelo IMEC, em Porto Alegre. Tenho uma pós-graduação em linguagem também pelo IMEC. Fiz o curso de psicopedagogia, mas eu não me identifico como psicopedagoga porque eu não atuo como, né? A minha atuação exclusivamente é como fonoaudióloga. Tenho uma especialização em estimulação precoce também, que muito me ajudou a entender, né, os processos aí do desenvolvimento infantil. Atualmente, eu sou concursada na Prefeitura de Balneário Pinhal, então foi quando eu fiz as minhas malas, né, vim de Malicuia para o litoral, e aqui eu estou, tá? Então, eu também, eu tenho este viés da fonoaudiologia educacional, mas também atuo em consultório com a clínica, e sou multiplicadora do método das boquinhas desde 2014, onde me deu também muita possibilidade de conhecer um pouco mais e me aprofundar um pouco mais em relação a essas questões de aprendizagem, tá? Então, eu trabalho com formação de professores através do método das boquinhas também. Passou o slide aí? Passou, tudo certo. Ah, então, tudo certo. Então, agora a gente segue o barco aí. Eu só paro quando tu me mandar agora, Ana. Não, não vou mandar. Só vou te avisar se passar do meio-dia. Não, não vai passar do meio-dia. A gente tem mais ou menos um tempinho de 1 hora, e daí depois a gente pode conversar. A ideia é que a gente leve no máximo 1 hora aí conversando, tá? Bom, então vamos lá. O nosso tema de hoje é falar sobre estratégias da fonoaudiologia para alfabetização, tá? Então, para que vocês possam entender um pouquinho de como que eu cheguei até aqui, né, com este trabalho,
que eu acredito que está sendo bem construído em relação à fonoaudiologia educacional, eu vou contar um pouquinho para vocês como que iniciou essa minha relação com a educação, né? A trajetória que eu segui para vocês entenderem que todos os passos que eu segui, todos eles foram baseados em tentativas de erro e acerto, foi através das experiências boas que eu pude reforçar algumas práticas e manter elas até hoje, e foi através dos erros que aí eu pude refletir, estudar mais e buscar novas possibilidades, tá? Para que a gente possa, então, para que eu pudesse conquistar, assim, esse meu lugar dentro da fonoaudiologia educacional, tá? Nos lugares por onde eu passei, tá? Então, assim, tenho certeza que tudo passou por um processo de amadurecimento, e é lógico que daqui a 5, 10 anos eu também já vou estar diferente, com outras práticas, né? Com outras experiências, né? Agregando as minhas falas e o meu trabalho, né? A gente está sempre em constante aí atualização e se renovando, né? E estudando sempre. Bom, em 96 eu me formei e eu fui trabalhar numa secretaria de educação com o foco, né, o convite era, nós precisamos de uma fonoaudióloga aqui na educação, porque nós precisamos que se faça atendimento clínico aos nossos alunos. Então, a Secretaria de Educação buscou um fonoaudiólogo com viés clínico para atender aos alunos. Aos poucos, fui sensibilizando a equipe da Secretaria de Educação de que era necessário ter momentos de conversa, de formação com os professores, né, para que eles pudessem entender um pouquinho mais o que estava acontecendo com o aluno e até identificar sinais e sintomas, né, para saber quando encaminhar, né. Então, o início do meu contato com o grupo de professores foi com palestras, né, participando dessas formações, onde a gente falava de desenvolvimento de linguagem, as dificuldades de aprendizagem, falava sobre disgrafia, desortografia, dislexia, né? Naquela época, disgrafia ainda fazia parte, né, das dificuldades, dos transtornos de aprendizagem, né? Hoje a gente já sabe pelo DSM-5 que isso não faz mais parte dos transtornos de aprendizagem, sim, é um transtorno motor, né, a questão da disgrafia. Mas, enfim, o foco era com formação de professores, até porque se pensava que o professor é a pessoa que teria mais contato com a criança e que poderia perceber determinados sinais e sintomas que os pais, por muitas vezes, não iriam perceber, né? E algumas coisas se tornam um pouco mais evidentes quando a criança entra para a escola realmente, né? Então, o professor que seria o agente principal aí para perceber qualquer dificuldade aí com o aluno. Então, iniciei desta forma. Então, nesta época, não se falava em mediação e não se falava em possibilidade do professor fazer algo também diferente dentro da sala de aula dele, para que pudesse remediar a questão. Observou a dificuldade, encaminha para o clínico. A partir de 2007, eu assumi o concurso em Balneário Pinhal, embora eu tenha começado a trabalhar aqui contratada em 97, também com o enfoque clínico, mas fazendo parte aí da equipe da Secretaria de Educação, discutindo os entraves da educação. Aí já começou um pouco a mudar de figura a, a minha participação dentro de uma equipe de gestores, aí no caso, tá? E então, discutindo isso, eu já tinha aí comigo, né? As coisas foram mudando um pouquinho até em relação ao grupo de trabalho, porque eu já tinha colegas fonoaudiólogos, eu já tinha colegas psicopedagogos fazendo parte da equipe, e psicólogos também fazendo parte da equipe, e a gente conseguia fazer esse link entre o grupo de gestores e a equipe de trabalho. Porque aqui em Pinhal, a gente tem o Centro de Atendimento Educacional ao Educando, que é
específico, exclusivo para os alunos, né? Então, a gente consegue fazer esse link da equipe gestora equipe pedagógica com o link do viés clínico, né? A gente consegue conversar dentro desses dois segmentos. Então, a partir de 2007, comecei a pensar que algo diferente poderia ser feito dentro da escola com o aluno, e não só ficarmos, nós, profissionais clínicos, ficarmos só na questão clínica. Então, foi aí que surgiu a proposta para a Secretaria de Educação de que a gente pudesse, então, dividir a nossa carga horária e trabalhar um pouco no foco preventivo. Até então, a gente falava sobre prevenção. Trabalhar com oficinas de consciência fonológica, nós, os profissionais, entrando nas turmas de educação infantil em primeiro e segundo ano, e trabalhava mais diretamente com a questão da alfabetização, que a gente pudesse trabalhar com oficinas de consciência fonológica. O projeto foi bem aceito e nós fomos, né, trabalhar nas escolas. E sempre convidando o professor para que ficasse junto conosco na sala de aula, para que observasse a nossa prática e pudesse reproduzir em algum momento, se ele achasse isso interessante, né, e quisesse, e se percebesse que essa ação poderia colaborar com o desenvolvimento dos alunos, então que eles pudessem estar multiplicando isso, e nos colocamos à disposição para fazer trocas, né? A aceitação e a adesão foi muito boa, e a experiência de trabalho foi maravilhosa, tá? Em 2014, eu não coloquei aí, mas em 2014 foi o ano que eu entrei para a equipe de Boquinhas, eu fiz a minha formação em Brasília, lá é que estava tendo a formação para se tornar multiplicador, desculpa, eu passei aqui o slide. A multiplicação para ser multiplicador, a formação para ser multiplicador de Boquinhas. Então, foi a partir dali que surgiu a necessidade e o interesse de fazer o curso de psicopedagogia, né? Para fins de conhecimento e não para atuação profissional, né? Em 2019, foi onde eu tive a minha primeira experiência com o RTI. Ainda dentro da mesma equipe, se percebia que a, a dificuldade e o calo, né, no sapato, pedra de sapato, né, era a questão da alfabetização das crianças que estavam no terceiro ano do ensino fundamental. Isso começou a preocupar muito. E o que causou isso? Nesta época, estavam começando a fazer o estudo da BNCC, né? Então, mas não estava nada consolidado ainda dentro do município e estruturado dentro do município. Apenas nós tínhamos ali o bloco de alfabetização, que na época ainda era primeiro, segundo e terceiro ano. E aí, o que a gente observou na prática dos professores, quando a gente teve essa mudança, né, de ter o bloco de alfabetização do primeiro ao terceiro ano, e não havendo reprovações, né, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. A gente observou que o professor de primeiro ano fazia o trabalho dele, ficava muito tranquilo, e tudo bem, se eu não conseguir alfabetizar os meus alunos neste ano, eles têm o próximo ano ainda para se alfabetizar. No segundo ano, o que acontecia? A professora dava continuidade ao trabalho, mas também naquela tranquilidade. Se eu não conseguir concluir a alfabetização dos meus alunos, o terceiro ano dá conta disso. Por sua vez, chegando no terceiro ano, o professor não tinha por onde escapar, né? A única solução era ou eu alfabetizo ou eu alfabetizo. Não tinha outra possibilidade aí. Então, o professor de terceiro ano se viu numa pressão muito grande, porque muitos alunos chegaram ao terceiro ano sem estar alfabetizados, né? Então, aí refletiu na equipe gestora, na equipe pedagógica, o que fazer, então, para ajudar esses alunos, para consolidar isso, nessa questão da alfabetização. Aí que surgiu, então, a primeira experiência com o RTI, né, para se trabalhar
que é o trabalho que eu quero mostrar para vocês aqui, inclusive com alguns recortes de resultado. Tá? Mas em seguida eu vou esmiuçar bem direitinho como é que foi isso. Então, desde 2019, eu trabalho com esta prática de RTI. Tivemos uma pausa aí no ano de 2020 em função da pandemia, que as nossas escolas ficaram fechadas, né? Atualmente, eu trabalho coordenando a equipe do Centro de Atendimento Educacional Especializado, porém, hoje ela tem este viés, com dois segmentos. Nós temos o segmento clínico e nós temos o segmento institucional. Porque de 2019 para cá, que conquistas que nós tivemos no município? Entender que o profissional ou bem faz uma coisa ou bem faz outra, né? Que é necessário designar profissionais específicos para a questão institucional e profissionais específicos para a questão clínica, né? Porque filas de esperas enormes, quem é fonoaudiólogo aqui trabalha no município entende bem essa realidade, né? Da questão das filas de espera muito grande, a demanda, né, ser muito grande de atendimento. Então, a gente precisou separar isso, né, para tentar otimizar bem a questão clínica e poder dar a atenção necessária e desenvolver todos esses programas de RTI com uma equipe de trabalho. Então, a minha equipe de trabalho do clínico, eu conto com 2 fonoaudiólogas, 3 psicopedagogas, 2 psicólogas e um médico neurologista. No viés institucional, sou eu fazendo a coordenação do trabalho e 3 psicopedagogas trabalhando junto comigo neste viés aí institucional para a gente poder colocar em prática as propostas, né, para serem desenvolvidas dentro da escola, tá? Bom, mas como assim? A proposta é que a gente fale, né, da relação, da contribuição da fonoaudiologia para a alfabetização, eu preciso situar um pouquinho, porque eu sei que tem professores nos assistindo também, além de fonoaudiólogos. Desculpem os fonoaudiólogos, talvez eu esteja aqui um pouco chovendo no molhado, né? Mas a gente tem professores, tem psicopedagogos e temos estudantes de fonoaudiologia aí também nos assistindo, né? Então, eu quero falar um pouquinho por que da fonoaudiologia, né? Porque que eu, como fonoaudióloga, fui parar, então, focar e ter interesse por essas questões dentro da educação, né? A gente tem aí, né, a Lei Federal, número 6.965, do ano de 1981, que regulamenta, então, a profissão do fonoaudiólogo, né, definindo como profissional com graduação plena em fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões de fala e da voz, né? Então, embora a fonoaudiologia tenha se consolidado pelo viés clínico, ela tem uma forte e estreita relação com a educação, né? Hoje nós temos regulamentado e regimentado pelos conselhos federal e regional de fonoaudiologia a área da fonoaudiologia educacional, né? Então, o fonoaudiólogo educacional, ele pode trabalhar em secretarias municipais e estaduais de educação, em escolas da rede pública e do setor privado também, né? Em sistemas de ensino, empresas de consultoria e assessoria, em todos os níveis e modalidades de ensino, né? Então, se por acaso a gente tiver aí algum gestor nos assistindo, né, com todo o trabalho que eu vou apresentar aqui, eu espero que vocês percebam que o fonoaudiólogo é a cereja do bolo que está faltando para compor a equipe de vocês, tá? Eu confesso que eu sou muito bairrista e, para mim, a fonoaudiologia é que dá, né, aquele toque especial, né, em relação a essas questões da aprendizagem, né? Mas, lógico, a gente não faz o trabalho sozinho, tem que ser feito um trabalho em equipe.
com educadores, com psicopedagogos e com fonoaudiólogos, e cada um dentro da sua área fazendo a sua contribuição, que vai construir um trabalho rico, né? Com foco no que a gente almeja, né? Que é trabalhar com a aprendizagem, né? Com qualidade desses alunos, né? Que eles saiam do segundo ano lendo, compreendendo, alfabetizados, né? E tendo uma boa compreensão e sendo bons produtores de texto também, que é esse o nosso objetivo aí, né? Consolidar a, a aprendizagem das crianças, né? E uma das coisas que eu gostaria de comentar, fazendo um parênteses aqui, no início deste mês eu estive em São Paulo, no Congresso do Uso Brasileiro de Transtornos de Aprendizagem, né? Era dislexia, cognição e emoção, o tema do Congresso. E eu fiquei muito, muito orgulhosa mesmo e feliz de ver a quantidade de fonoaudiólogos falando sobre aprendizagem, palestrando, né? Sobre aprendizagem, envolvidos com pesquisa, falando de neurociência, falando de neuroaprendizagem, né? Focando nas questões de aprendizagem. Eu achei bárbaro essa minha experiência, aprendi muito, trouxe mais ideias ainda para estar inovando aí no trabalho. Então, eu acredito que em equipe, né, a gente vai construir um bom trabalho. Quando eu falei da questão do fonoaudiólogo ser a cereja do bolo que faltava, é porque a gente vê uma entrada muito mais fácil do pedagogo e do psicopedagogo nas equipes, né? E quando a gente percebe a questão da entrada da fonoaudiologia nas equipes de educação, se pensa, não, por que eu tenho fono aqui? O fono tem que estar atendendo, né? E é isso que a gente quer mostrar, né? Que a fonoaudiologia tem muito a contribuir com esse viés da aprendizagem, tá? Em todos os seus segmentos aí. Então, um dos principais objetivos da atuação do fonoaudiólogo educacional é colaborar com o processo educativo. E dentre as diversas ações, né, deste segmento da fonoaudiologia educacional, eu citei aqui algumas somente, né, não é todas, isso eu tirei de um e-book elaborado pelos sistemas de conselhos da fonoaudiologia. Então, é muita coisa que tem lá, mas eu elenquei aqui o que está mais direcionado ao meu trabalho hoje, dentro da fonoaudiologia educacional. Então, ali, planejar ações com o grupo gestor e a equipe técnica pedagógica, isso eu faço diariamente, seja com a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, ou seja com a equipe pedagógica das escolas municipais, tá? Desenvolver ações educativas e pedagógicas para o apoio e efetivação da aprendizagem, na perspectiva da inclusão e do respeito à diversidade humana, isso também a gente faz diariamente, né? Porque a questão da inclusão, gente, não é só a questão da criança, da inclusão da criança deficiente, né? É a inclusão dos transtornos de aprendizagem, é a inclusão das diferentes culturas e etnias dentro da escola, né? Então, é a inclusão como um todo, né? Como a gente tem percebido pessoas estrangeiras vindo para cá, na minha região aqui no litoral, né? Então é a questão da linguagem também que a gente precisa estar se adaptando, né? Oferecer suporte às atividades em sala regular, no atendimento educacional especializado, no AEE, de acordo com as diretrizes específicas vigentes do Ministério da Educação. Se apropriar das leis, da educação, isso é muito importante, para que a gente possa fazer essa conversa, então, né, de quem é mais do clínico e quer entrar nesta área da educação, que possa se apropriar, então, né, deste conhecimento. Otimizar o processo de alfabetização e letramento, destacando as inter-relações dos processos de linguagem, audição, fala, leitura e escrita. Orientar atividades de promoção da comunicação oral e escrita a serem desenvolvidas pelos educadores, sim, isso a gente faz muito, e principalmente ali, contribuir com o processo de alfabetização e letramento, levando em conta as normativas vigentes para a educação infantil
e séries iniciais do ensino fundamental, as especificidades do processo educativo e as diferentes metodologias educacionais. Aqui é o foco do trabalho que eu desenvolvo com relação ao RTI, tá? Então, essas foram as principais que eu elenquei para que eu pudesse justificar para vocês, então, o porquê que eu busquei este lugar dentro da fonoaudiologia educacional e qual é o principal foco do meu trabalho, a principal ação do meu trabalho dentro desta equipe, tá? Para que vocês possam entender. Então, já que desde 2019 a preocupação maior era com relação à alfabetização desses alunos que estavam em terceiro ano e não estavam alfabetizados, se pensou nessa proposta do RTI. Então, RTI, né, o que é isso? Ela é uma sigla que vem do inglês, né, Response to Intervention. Eu não falo nada em inglês, isso aqui apenas é treinadinho para não fazer feio aqui, tá? Mas, assim, a tradução que a gente encontra na literatura é modelo de resposta à intervenção, tá? Então, se refletiu muito sobre essa questão da aprendizagem dos alunos, se levou em consideração metodologia de alfabetização que estava sendo utilizada pelos professores, qual era o perfil dessa turma, como que eles estão realmente, bom, não estão alfabetizados, mas em que nível da hipótese de escrita que eles estão? A gente precisa conhecer isso, né? Então, vamos propor buscar um instrumento de avaliação que nos mostre isso, né, para ter um diagnóstico das nossas turmas de terceiro ano. Esse era o passo inicial, tá? E dentro desse trabalho de RTI, então, o inicial se pensou, né, aí foi apresentada essa proposta de intervenção fonológica e fonoarticulatória para resgatar e consolidar o processo de alfabetização dentro do modelo de RTI. Por enquanto, tranquilo, Ana? Sim, tudo certo. Vai. Tudo certo? Tá bom. Vamos lá. Então, por que eu falei em intervenção fonológica? A nossa intervenção fonológica, toda ela foi baseada no conhecimento das etapas de consciência fonológica. E a gente vai poder ver aqui quais são essas etapas. Não vamos esmiuçar, até porque se a gente for esmiuçar e exemplificar cada etapa, nós vamos ficar aqui até o meio-dia, como a Ana falou, né? Então, não é essa a nossa intenção. Então, mas vamos pensar um pouquinho no que é a consciência fonológica, né? A consciência fonológica é a habilidade metalinguística de pensar sobre os sons da fala. Bom, habilidade metalinguística, este prefixo aí, meta, nos diz que essa reflexão sobre os sons da fala é feita de forma consciente, tá? Então, a criança começa a pensar sobre os sons da fala inicialmente. E esse trabalho de consciência fonológica, ele tem que começar lá na educação infantil, né? Na literatura a gente encontra que a criança começa, né, já tem maturidade suficiente para começar a desenvolver as habilidades de consciência fonológica a partir dos 4 anos de idade, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Isso é uma referência. A partir dos 4 anos de idade. E ela tem o seu ápice de desenvolvimento lá entre os 6 e 7 anos de idade. E a gente vai entender o que isso nos traz de informação muito importante para a questão da alfabetização, tá? Então, essas habilidades de pensar sobre os sons das palavras, pensar nas sílabas, pensar nos fonemas, tá? E isso sim é habilidade de consciência fonológica. A gente vai ver que uma criança que está ainda no realismo nominal e lá na escrita ela está pré-silábica, ela ainda não despertou para a consciência fonológica. E se ela já está na pré-escola, né, no pré-nível A ou na pré-escola lá das turminhas das crianças de 4 anos,
é hora, então, de começar a trabalhar com essas crianças a habilidade de consciência fonológica, né? De ensinar para elas. Algumas das habilidades de consciência fonológicas, elas são aprendidas naturalmente, mas naturalmente não quer dizer sozinho. Naturalmente a partir de brincadeiras, como poeminhas, músicas que rimam, né? Brincando com sons que se repetem, né? Cantar a musiquinha lá da ai, me fugiu agora, tem uma música bem comum, a do sapo que não lava o pé, né? Que cantar só com o sonzinho do A, né? Isso é consciência fonológica. Sapa na lava pá, na lava para cá, na cá, né? Então, isto é um trabalho de consciência fonológica que, brincando com a criança, naturalmente ela vai começar a perceber se dá conta de algumas coisas. A última etapa da consciência fonológica, que não se aprende naturalmente, que precisa de mediação, é a última etapa, que é a consciência fonêmica, tá? E aí a gente vai poder ver isso bem direitinho nos próximos slides, tá? Então, ó, a relação das etapas da consciência fonológica, ela está diretamente relacionada com os níveis da psicogênese da língua escrita. Tá? Então, as etapas da consciência fonológica, consciência de palavras, consciência de sílabas, consciência intrassilábica, né, que é dentro da sílaba aí as aliterações, que são sons que se repetem, as rimas, né, e, e a última etapa, então, a consciência fonêmica. Ela está diretamente relacionada com o avanço nos níveis da psicogênese da língua escrita. Quais são esses níveis, né, essas etapas da psicogênese? O nível pré-silábico, o silábico sem valor sonoro, o silábico com valor sonoro, o nível silábico alfabético e o alfabético, tá? Então, para exemplificar um pouquinho para vocês que existe uma relação muito forte aí, se eu tenho um aluninho, vamos voltar lá para a minha criança que está no realismo nominal, ela vai estar pré-silábica. Como que eu tenho certeza disso? Se eu peço para ela escrever a palavrinha boi, por exemplo, como ela vai pensar no animal, porque ela está no concreto ainda, né? Ela está no realismo nominal, ela vai pensar nessa imagem deste animal na cabecinha dela. Então, como o boi é muito grande, o que, que ela vai fazer lá na escrita? Vai escrever essa palavra com muitas letras, né? Porque o animal é grande. Ela está muito mais ligada e focada na, na questão do significado e não no significante, tá? Que seria a palavrinha em si. E aí eu peço para ela escrever borboleta, por exemplo, formiga, né? Que são animais pequenos. O que, que ela vai fazer? Vai escrever com pouquinhas palavras, pouquinhas letras, porque esse animal é pequenininho. Então, viram a relação? Eu estou no realismo nominal, eu não estou ainda pensando, despertando para a consciência fonológica, despertando para os sons da fala, então eu estou representando isso na minha escrita, tá? No momento em que a gente começa, então, para que ela avance, a gente começa a trabalhar com a consciência fonológica, qual é o primeiro passo? Se eu for pensar que depois do pré-silábico, a próxima etapa é o silábico, o que a criança precisa fazer quando ela está no silábico? Representar uma letra para cada sonzinho da sílaba, tá? Então, ou melhor, deixa eu explicar melhor. Representar uma letra para cada sílaba da palavra, para cada pedacinho que a gente faz, tá? Da palavra. Então, se eu sei que a palavra bolacha tem 3 pedacinhos, eu vou trabalhar isso com ela como? Para ela saber disso? Lá na consciência fonológica. Então, eu vou falar, ó, vamos pensar na palavra bolacha. Quantos pedacinhos tem? Bolacha. Tem 3 pedacinhos. Isso, tem 3 pedacinhos. Então, no momento em que a criança começa a aprender isto e aprender sobre essa segmentação de palavras, ela
vai começar lá na escrita a fazer essa relação também. Então, sendo borboleta, mesmo sendo um animal pequenininho, eu vou pensar nos pedacinhos dela. Agora eu estou pensando, fazendo a relação da fala com a escrita, tá? Então, ela vai pensar, borboleta, tem 4 pedacinhos. Então, se ela já está fazendo essa relação da fala com a escrita, ela vai colocar 4 letras lá para borboleta, tá? Pode ter relação direta, né, dos sons adequados para cada sílaba, tá colocando lá, ou não. Se ela colocar o número 1 para bor, se ela colocar um X para o bo, se ela colocar um M para o lê, se ela colocar um U lá no tá, bom, ela está representando cada pedacinho com uma letra, mas não está relacionando com a pauta sonora, com a questão do som do fonema. Então, ela não chegou ainda na consciência fonêmica. Estão compreendendo? Então, assim, ela está silábica, sem valor sonoro. No momento em que a gente passa, então, a trabalhar com a consciência fonêmica, aí a criança começa a colocar para cada pedacinho, pelo menos uma letra, fazendo a relação com a pauta sonora que ela está escutando, né? Aí ela pode colocar para borboleta, ela pode colocar só as vogais, o, e, a, ou ela pode colocar o B, ou ela pode colocar o O depois, vai colocar o L e vai colocar o A. Bom, em cada pedacinho ela representou com uma letra que tem relação com a pauta sonora, tá? Então, para vocês entenderem qual é essa relação, né, da consciência fonológica com o avanço da psicogênese, né? Por isso, tudo isso eu estou explicando para justificar para vocês o porquê que nós pensamos no RTI com base em intervenção fonológica, né? Estimulando as etapas da consciência fonológica, tá? Então, e aí o que nós passamos a refletir com os nossos professores e principalmente com a minha equipe do institucional, né? Porque quem entra na sala de aula e desenvolve as atividades do RTI é o profissional da minha equipe do institucional. Não é o professor. A gente quer chegar nesse ponto do professor ser capacitado e ele aplicar as atividades do RTI, separar um tempinho na sua semana para que ele possa desenvolver o programa de RTI na sala de aula. Mas tudo isso é uma conquista. Lembra que eu falei para vocês que é um amadurecimento e um reconhecimento da necessidade, tá? Então, por enquanto, é os profissionais que entram na sala de aula, tá? Então, e aí, o que a gente precisou trabalhar, então, com os nossos professores? O que é necessário para aprender a ler, tá? E deixa eu só fazer um parênteses. Quando eu digo para vocês, assim, que foi necessário a gente fazer uma escuta e trabalhar com eles, na verdade, é estudar juntos, né? E fazer capacitações, porque além da gente conhecer as etapas da consciência fonológica e os níveis, né, da psicogênese da língua escrita, não bastava só ter esse conhecimento, tem que associar isso, inserir dentro de um programa de RTI. E o desafio maior é pegar as atividades que a gente elaborou para o RTI e transformar essas atividades em atividades lúdicas com condições de serem aplicadas no coletivo, que é o grande grupo, porque a primeira etapa do RTI é com a turma toda. Então, se a gente não tem essa questão do domínio da turma, dessa questão mais, né, de trabalhar em grupo, é um exercício que a gente faz, a gente aprende a fazer isso, né? Então, ó, o que nós precisamos para aprender a ler? Essa foi o nosso primeiro desafio. A gente precisa do nome da letra ou do som da letra, né?
Do que a gente precisa? Porque a gente entrava dentro das salas de aula, o que a gente observava? Desde a educação infantil, as paredes tomadas por alfabetos colados na parede, né? Para a criança memorizar a sequência do alfabeto. Ela precisava ter isso decoradinho. Mas aí, será que no início da alfabetização é isso mesmo que a gente precisa? A sequência do alfabeto ela é importantíssima, mas tem um momento certo para a gente entrar com essa questão dessa sequência do alfabeto aí, né? Será que decorar as letras do alfabeto é essencial para a criança aprender a ler e escrever? Vamos falar um pouquinho da clínica, né? O que a gente mais escuta, né, para o fonoaudiólogo que trabalha com a reabilitação de leitura e escrita? O que a gente escuta dos pais? Os pais chegam e dizem assim, Andréia, eu não entendo o que acontece, porque ele sabe todo o alfabeto, mas ele não consegue juntar as letrinhas. Bom, ele escreve tudo, mas não lê. Olha, duas informações super importantes para nós aí. Bom, se ele sabe todas as letras do alfabeto, não consegue juntar as letrinhas para ler, bom, é sinal de que ele memorizou essa sequência do alfabeto, mas ele não não tem desenvolvido as habilidades de consciência fonológica, de consciência fonêmica, principalmente, e não está avançando na hipótese de escrita. Eu sei exatamente aonde que está a falha e por onde que a gente tem que começar. Né? Isso já é um bom caminho, né? Já é uma luz no fim do túnel. E quando eles dizem assim, então, ele escreve tudo, mas não lê nada. Quando falam que escreve tudo e não lê nada, o que está acontecendo? O meu aluno está só sendo copista. Tudo que tem no quadro ele consegue transpor para o caderno, mas ele não faz nem ideia do que ele está colocando, tá? Escrevendo no caderninho dele. Então, é um exercício de cópia sem sem sentido para a criança, né? E uma memorização que vem acontecendo aí. Mas vamos pensar no seguinte: quando a criança vai ler uma palavra, por exemplo, mala, tá? Mala, a palavra está ali escrita, a pessoa escrever aqui para nós, a palavra está ali, aí o que a gente vai fazer? Nós vamos, deixa eu pegar aqui uma canetinha para poder pôr aqui para nós. Vocês possam visualizar aí e acompanhar o meu raciocínio, tá? E aqui vocês. Opa, aqui, tá. Se eu colocar ali para a criança mala, tá? Ela vai ler M-A-L-A. Não deveria de fazer isso, né? Mas que a gente observa na leitura dessas crianças que estão sendo alfabetizadas aí decorando o nome de letras? Elas fazem M mais A, ma, L mais A, lá. Ah, certo, isso aí. E o que tu leu? Eu li M mais A, ma, L mais A, lá. Puxa, mas vamos lá de novo, vamos tentar? Tu consegue me dizer o que tu leu? Eu li M mais A, ma, L mais A, lá. Bom, então vamos lá. Segura para ti o ma, tá bom? Vamos lá. E aí a criança vai lá de novo. M mais A, ma, tá. Segura esse pedacinho contigo, esse sonzinho, ma. E aí agora, continua. L mais A, lá. Tá, agora segura esse lá. Junta aquele primeiro pedacinho que eu te pedi com o segundo. Aí a criança vai falar. Ma, lá. Isso, o que tu leu? Malá? Malá? Ai, aí a criança ainda não chegou lá. E aí o que eu digo para ela? Espicha esse primeiro pedacinho e faz mais curtinho o segundo. Aí a criança vai lá, lá. Se cognitivamente ela tem alcance para isso, ela vai fazer. Mala. Mala, aí eu li mala. Ufa, saiu uma palavrinha aí, né? Olha o caminho que ela teve que fazer para chegar na palavrinha. Imagina um texto lido assim, tá? Então, se a gente está trabalhando com a consciência flamenga, trabalhando com os sonzinhos, né?
Olha como a criança vai fazer uma leitura mais direta, tá? Ó, ela vai pegar aqui. Isso, eu tô enxergando ali pelo outro ladinho. Tá, ó, ela sabe que o sonzinho dessa letra é então, ó, má, lá, mala. Olha como a leitura da criança é mais direta, favorecendo a compreensão do que ela está lendo, é muito mais rápida e ajudando ela a acessar mais rapidamente, né, o léxico, né, o que significa isso que ela está lendo, né? Então, tudo isso que eu estou exemplificando para vocês, para ela chegar nessa leitura mais direta, precisou da estimulação da última etapa lá da consciência fonológica, que é a consciência fonológica. Então, estou trazendo esses exemplos para mostrar que foi o que embasou e o que justificou a gente optar por essa intervenção fonológica, tá? Com base, né, nas etapas da consciência fonológica. Então, e para responder também essa pergunta, né, o que a criança vai precisar para ler? Do nome ou do som da letra? E isso não é fácil tirar isso dos professores, porque está muito grudado, né? Principalmente o professor que utiliza metodologia de alfabetização com o nome da letra, com o método silábico, né? Que aí vai decorar o ma, me, mi, ma, mu, pa, pe, pi, pa, pu, e aí quando chega lá nas sílabas complexas, né? É prato ou é parto? É preto ou é perto? Né? Quando chega lá nas complexas, eles não eles fazem muita troca e muita substituição, por quê? Porque a falha está na consciência fonológica mesmo, né? E a consciência fonológica não é só, a consciência fonêmica, desculpa, não é só saber essa correspondência, né, do sonzinho que a letra faz, né, essa correspondência fonema-grafema. É, sim, identificar a localização desse som, aonde que está este fonema, tá? Em que parte da palavra? Está no início, está no meio, está no fim, e dentro da sílaba, onde que ele vem? Se ele vem primeiro, se ele vem depois, né? E aí vem a questão da fonoarticulação, né? Que eu introduzi também nesse trabalho de RTI, porque eu, né, tenho para mim que a fonoarticulação consolida muito esse processo da consciência do som, que é muito abstrato, né? O som sozinho é abstrato para a criança. Então, quando a gente fala para ela assim, é prato ou é parto? Ó, vamos pensar, quando tu fala de brinco com as crianças, vamos falar em slow motion aí devagarinho, ó. O que aconteceu? Depois que eu fiz o primeiro somzinho, o que aconteceu? Minha língua subiu ou ficou lá embaixo? Né? Olha a propriocepção aí, né? Falando aí, a sinestesia aí, trabalhando para essa construção da criança, né? Então, ó, a minha linguinha subiu. Então, qual é o sonzinho que a gente faz que a linguinha sobe aí, né? Né? E depois, o que aconteceu? Ela ficou aberta. Então, eu tenho que botar o fonema que é da linguinha que sobe. Então, vai ser o R antes do A, e não o A antes do R, né? E se eu for escrever parto, o que acontece com minha língua? Pá, aonde que ela está? Ela está lá embaixo ou ela subiu? Ela está lá embaixo. Então, qual é o sonzinho dessa sílaba que a língua fica para baixo? É o A, tá? Então, usamos muito isso, porque isso facilitou esse processo aí da criança, né? E as metodologias multissensoriais se utilizam disso, né? Dessas pistas, não só auditivas, né? Como as metodologias fônicas. Elas se utilizam do som, se utilizam de pistas visuais e sinestésicas. Sinestésicas tanto da questão do movimento quanto da questão da sensação, né, de perceber isso, que vai dar e ajudar nessa questão. Então, entramos também com a fonoarticulação dentro deste trabalho do RTI, tá? Esse aqui é um slide que eu coloquei assim mais para fazer essa relação aí para vocês, para que vocês possam compreender. Deixa eu pegar aqui aqui. Para que vocês possam entender que este aqui faz parte dos processos auditivos, essa espiral aqui. E essa espiral está relacionada ao desenvolvimento das fases de escrita, né? Então, para a gente entender que uma coisa está diretamente relacionada à outra,
Quando começa aqui, ó, a ficar azulzinho, a gente começa, então, aqui a avançar com o nosso aluno nas etapas de hipótese de escrita, tá? Então, quando eu falei para vocês aqui, enquanto a criança está na fase das garatujas, né, dos rabiscos e tal, a gente está trabalhando com ela as questões, as habilidades do processamento auditivo, né, trabalhando muito com poeminha, com historinha, com musiquinha, e iniciamos a primeira etapa da consciência fonológica, que é a consciência de palavras, né, mais ou menos para vocês terem uma ideia. Uma das atividades que a gente faz, passa uma caixa surpresa entre todos da turma, retira ali um objeto ou uma ficha com um desenho, e a criança constrói uma frase sobre aquilo ali, né? Então, ela tirou o cachorro. E aí ela fala, o cachorro come osso. Ah, o cachorro come osso. Vamos pensar nessa frase que a coleguinha construiu, aí é linguagem, é cognição, né? Então, vamos pensar nessa frase e vamos ver quantas palavras tem nessa frase? Ó, vamos contar todo mundo junto, ó. O cachorro come osso. Tem 4 palavrinhas nessa frase, tá? Passa a caixinha surpresa para o próximo tira, constrói a frase e a gente vai trabalhando em cima disso. A gente faz jogo de trilha, tem que andar na trilha conforme quantas palavras tem da frase construída, enfim, a gente tem que ser bem criativo também, né, nesse sentido. Bom, aí a minha criança, então, está pré-silábica, está no realismo nominal. Eu preciso trabalhar com a consciência de sílabas para que ela avance para a fase silábica. Silábica sem valor sonoro e depois silábica com valor sonoro. Começa a trabalhar com as aliterações, mostrar que esses sons se repetem em outras palavras e também ela pode se repetir dentro da palavra. Por exemplo, sonzinho o no cachorro, ele se repete, né? Então, a gente vai perceber que vai ter 2 U's nessa palavrinha, tá? Tudo isso, gente, com atividades lúdicas, não é assim que a gente apresenta para as crianças, tá? Então, no momento em que a gente começa a trabalhar aqui, ó, com a última etapa, que é a consciência fonêmica, aqui que requer um ensino metodológico para que a nossa criança, então, avance para a fase silábica alfabética e alfabética, tá? Então, aqui precisa ser realmente ensinado, tá? Com uma metodologia específica. Então, o que seria essa fase alfabética? A fase alfabética é quando a criança representa, ela faz toda a representação da pauta sonora com a escrita. Então, se uma criança escreve para mim cachorro com X, eu vou continuar lendo cachorro. Ela fez a representação de toda a pauta sonora nessa palavrinha. Então, ela está alfabética, tá? Se ela escrever casa com Z, ela está alfabética. Ela não ainda desenvolveu a consciência das regras ortográficas ainda aí, né, para corrigir que casa é com S e não com Z, e cachorro é com CH e não com X, tá? Então, eu coloquei esse slide, inclusive, com o logo do Método das Boquinhas, porque este é um slide que nós utilizamos na nossa formação de professores do Método das Boquinhas, tá? E eu pedi autorização para que eu pudesse trazê-lo aqui na nossa fala de hoje, tá? Então, aqui o nível alfabetizado é um nível que está descrito pela Renata Giardini, né, que é a autora do Método das Boquinhas, onde ela fala que o alfabetizado é quando a criança está se dando conta, então, dessas regras ortográficas, está lendo com boa fluência, com boa velocidade, com compreensão e escrevendo pequenos textos, tá? Hoje, pela BNCC, ao final do 2º ano do ensino fundamental, a criança tem que estar lendo com fluência, compreendendo, escrevendo pequenos textos, tá? Então, alguns municípios ainda não se adequaram, mas hoje o bloco de alfabetização é 1º e 2º ano. No 2º ano, os municípios já devem começar a se adequar
para reter essas crianças e não mais deixar essa responsabilidade lá para o terceiro ano, tá? Andréia, só Oi? para te dar uma noção, daqui 10 minutos tu fecha 1 hora, tá? Para te dar uma, talvez, te conta Acelerar. isso. Então, Tá. Mas posso seguir mais um pouquinho. claro, claro, claro. Uhum. Tá, tudo bem. Então, vamos entrar lá no RTI, então, né? Obrigada, tá, Ana? Vamos lá. O RTI, o que que ele é, então? Ele é uma proposta de trabalho onde os alunos recebem instrução acadêmica baseada em evidências. Isto é, o que que significa isso? Recebem instruções com conteúdos e estratégias cientificamente comprovadas como as mais efetivas, tá? Vocês vão perceber aqui que o modelo de RTI que eu elaborei para desenvolver aqui no município, como ele não tem o cunho científico, né, para uma pesquisa, eu estruturei ele e elenquei conforme a necessidade que o município me trouxe. Então, por isso que foi possível colocar estratégias de fonoarticulação junto, tá? Então, o progresso do trabalho, ele é regularmente monitorado pelos profissionais envolvidos. Então, não é assim, eu vou começar, vou desenvolver e não vou acompanhar esse processo de alfabetização. Ele tem que ser monitorado. É um trabalho dividido em etapas, e essas etapas são chamadas de camadas. Tem a camada 1, a camada 2 e a camada 3 dentro do RTI, tá? Tendo cada camada, a sua forma de trabalhar, a sua especificidade, tá? E um objetivo a ser alcançado aí. Então, na medida em que o aluno, nós começamos o trabalho na camada 1 sempre é com a turma toda, tá? Então, o aluno que não progride nessa primeira camada, ele passa para a segunda camada. Aqueles que avançam conforme o esperado vão ficar tendo a sua aula regular lá com o professor, só que nós não precisamos mais entrar na sala de aula para trabalhar com ele. E esses alunos que vão para a segunda camada, eles são divididos em grupos e aí são retirados da sala de aula para ter 40, 50 minutos de trabalho com a proposta do RTI, tá? Da segunda camada. Então, ele vai para a camada seguinte, tá? Para esses alunos, olha, nessa monitoração aí do progresso, né, com relação à resposta do aluno, nós usamos o termo de responsividade. Isso está na literatura, qualquer um de vocês, quando for estudar sobre o RTI, vocês vão ver que está escrito isso, tá? Que se usa esse termo de responsividade. Para aquele aluno que correspondeu conforme o esperado, ele teve responsividade adequada. Para aquele aluno que não correspondeu, ele teve baixa responsividade, tá? Ou responsividade rebaixada. Então, ele vai para este segundo grupo aí, tá? Para a segunda camada, desculpa. O público-alvo do RTI, ele é definido de acordo com o teu foco, com o teu objetivo, né? A partir do que tu construiu com a tua escola ou que tu construiu com a Secretaria de Educação, se tu está trabalhando junto com o grupo gestor do município, né? Então, mas ultimamente o que tem se percebido? É o foco em relação às dificuldades de aprendizagem, em relação ao rendimento escolar do aluno. Tivemos aí uma pandemia que que evidenciou muito mais essas dificuldades, né? Não que nós não tivéssemos dificuldades antes da pandemia, sim, nós tínhamos, mas com a pandemia se acentuou um pouquinho mais, tá? Agora, deixa eu ver o que é que trabalho ou dificuldade de aprendizagem, tá? Isso aqui é importante colocar para vocês. Ó, não entra na segunda camada do RTI os alunos com comprometimento comportamental acentuado ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade acentuado. Neste caso, já se percebe aí que há um transtorno de aprendizagem aí instalado. Então, o trabalho com esta criança é clínico. Aí sim a gente vai encaminhar e a gente vai trabalhar com aqueles que é possível remediar ainda com ações dentro da sala de aula, tá? Dentro da escola,
porque o RTI não tem caráter viés clínico, tá? Então, as etapas de trabalho. Antes da gente começar com a primeira camada, o que a gente precisa fazer? Ela escolher um instrumento de avaliação que nos dê o diagnóstico da turma, um perfil dessa turma, como que ela está quando eu estou começando com o trabalho. Depois disso, que aí vai ser o nosso marco zero, tá? Se desenvolve a camada 1 com a turma toda, e aí se usa, aí no caso eu utilizei a minha base para estruturar o trabalho foi com os livros de RTI, da Simone Capellini, que a maioria de vocês já devem conhecer, né? Onde eu estruturei esse trabalho, só recheei com algumas coisas a mais aí, né? Então, eu usei os protocolos de avaliação da Simone Capellini para avaliar essa questão da responsividade do aluno, tá? Então, a segunda camada é feita com alunos de 3, 4 escolares. A realidade hoje é com um pouco mais, é de 6 a 8 alunos em cada grupo. A média é 6, tá? 6 alunos. E na literatura a gente encontra a terceira camada como sendo uma intervenção mais individualizada, tá? E mais intensivada, assim, em relação à periodicidade de intervenção junto a esses alunos, que já seria o atendimento clínico. Porém, aqui, como eu estava adequando, né, esse trabalho, eu criei essa terceira camada ainda com uma metodologia específica, e aí sim, só depois disso, se não avançou, se encaminha para o clínico. Aí vocês podem perguntar, mas aí, Andréia, tá, aí a criança, ela tá ali com muita dificuldade, não avançou, não avançou, não avançou, tu vai deixar só lá para o final para encaminhar? Não. Se a gente perceber que a dificuldade daquela criança é muito acentuada e nos sugere uma possibilidade, uma questão de dificuldade de transtorno de aprendizagem ou algo a mais, até, né, que precisa ser investigado, a gente já encaminha, não, a gente encaminha, espera lá no final, tá? Então, a primeira camada do RTI tem que se ter, então, sugere-se, né, que se tenha esse marco zero inicial, e a primeira camada se desenvolve com 12 semanas de intervenção aí, né? Aqui, para esse diagnóstico, eu usei a avaliação das sondagens de boquinhas, porque ele me dá uma avaliação que me dá um gráfico onde eu consigo fazer a leitura do diagnóstico da turma. Eu trouxe um recorte de um gráfico aqui para mostrar para vocês, tá? E as 12 primeiras entradas, né, de RTI com a turma, que dá em torno de 3 meses, mais ou menos, essa primeira camada, com os alunos de segundo e terceiro ano, eu tirei deste livro aqui da Simone Capellini, tá? Para a segunda camada, então, eu utilizei os instrumentos, então, né, os protocolos de avaliação da Simone Capellini, este aqui da esquerda, que vocês estão vendo na tela de vocês na esquerda, para avaliar os alunos, a responsividade dos alunos que estavam no RTI, os alunos do segundo ano, e o protocolo que está à direita, usei para avaliar os alunos que estavam, a responsividade dos alunos que estavam em terceiro ano no RTI, tá? Então, a segunda camada, o público-alvo foi, então, os alunos com baixa responsividade, após o trabalho na camada 1, não fez parte deste RTI, dessa segunda camada, os alunos com responsividade adequada, os alunos com necessidade educativa especial, porque aí o trabalho deles, a gente entende que já esteja sendo feito na sala de recursos, né, com a professora do AEE, e os alunos, então, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade acentuados, tá? O material que eu utilizei para elaborar, então, os encontros, né, para o segundo ano foi este material da Simone Capellini, e para os alunos de terceiro ano foi este, retirei deste livro aqui também da Simone Capellini. A segunda camada já é um pouco maior, são 18 encontros, né, de 4 meses, um pouquinho mais aí, tá? E a terceira camada, então, seria o encaminhamento para o clínico.
para aqueles alunos com baixa responsividade. Mas aqui nós entramos com uma metodologia específica, então, para trabalhar com esses alunos com relação à metodologia do método das boquinhas. Então, nós mantivemos os grupos, né? Reduzimos um pouco mais para 3 alunos, né? E fizemos 10 semanas ainda de intervenção aí com esses alunos, tá? Os protocolos de avaliação foram os mesmos e nós utilizamos, então, o material do Boquinhas na prática, né, do método das Boquinhas, para realizar essa terceira etapa. E algumas videoaulas aí que a gente utilizou com as crianças nessa terceira camada, tá? Então, essa terceira camada não existe na literatura, tá? O que existe, a terceira camada, é, sim, um programa de RTI em terceira camada, mas para ser desenvolvido em consultório, tá? Terminando o programa de RTI, a gente faz o rastreamento final utilizando aquela mesma sondagem lá do Marco Zero, porque a gente precisa ter a mesma base de dados para comparar o início e o final do trabalho. A gente vê se o trabalho foi eficaz ou não, né? Então, a gente fez esse comparativo, que é o que eu trouxe aqui para vocês. Após esse comparativo, é após a primeira camada, tá? Então, ali, o primeiro trimestre ali do RTI, de trabalho com as crianças, nós tivemos um N que é de 42 crianças que foram avaliadas para a gente ter este marco zero. Esse aqui a turminha de segundo ano, tá? Olha aqui, ó, a notinha, a pior nota tá em cor vermelha e vai progredindo para a melhor nota, que é o branquinho. Então, no início do trabalho com RTI, nós tínhamos crianças, 25 crianças ainda pré-silábicas, tá? No início do segundo ano. Pré-silábicas, aqui é pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético e alfabetizado, tá? Então, uma única criança alfabetizada e 5 alfabéticas, tá? As outras todo em processo de transição, no início do trabalho. Ao final da primeira camada, o que a gente tem de resultado, tá? Nós temos, ó, de 25 crianças que estavam pré-silábicas, mantivemos 8 pré-silábicas, tá? Ó, silábica sem valor e silábica com valor, nós tínhamos 6 crianças, né? Só 6 crianças. Muitas delas avançaram, ó, para 17 crianças avançando de hipótese de escrita, né? 6 crianças silábico-alfabética e 14 alfabéticas. Olha o que a gente conseguiu resgatar aqui, ó. De 5 avançamos para 14 e de uma alfabetizada para 3. Isto ao final da primeira camada. Tirando esse aqui, esses que estão alfabéticos e alfabetizados, que seguiram o seu trabalho lá em sala de aula, nós montamos grupos para a camada 2, daqui dos que tiveram notinha 1 até 4. Então, é com este grupo aqui que eu montei a segunda camada. Então, com certeza, na segunda camada já se resgatou muito mais, né? E para a terceira camada ficou uma minoria aí, né? E alguns que foram encaminhados para o atendimento clínico. Esse gráfico aqui eu acho muito interessante, porque nós tivemos um grupo controle, né? Nós tivemos, até para a gente consolidar essa questão do RTI no município, nós fizemos um grupo recebendo RTI e outro grupo sem RTI. Então, ao final da primeira camada, o que nós tivemos esse resultado, que foi o que eu mostrei no slide anterior, né? Esse aqui da esquerda tendo 14 alunos alfabéticos e 3 alfabetizados. Ao final nesse mesmo tempo, ao final do primeiro trimestre, olha como que estavam os alunos ainda, né, do segundo ano, sem o RTI. Ainda 35 alunos ainda pré-silábicos, sem avançar nas hipóteses de escrita, né? 3 alfabetizados e 3 alfabéticos.
4 silábico alfabético, 2 silábicos fonologia. Então, a turma se manteve pré-silábico, porque não houve uma intervenção com base fonológica aqui, né, e fonoarticulatória nessa turma. Então, aqui a gente consegue ver o quanto que a prática do RTI contribui para esse processo de alfabetização, tá? Já estou indo para os finalmente aí, tá, Ana? Então, em 2022, qual foi o foco do trabalho do RTI? Todo final de ano agora a gente senta com a equipe, apresenta os resultados e definimos qual vai ser o nosso foco para o próximo ano. Então, ao final do ano de 2021, se definiu que nós iríamos trabalhar com as turmas de terceiro, quarto e quinto ano, aí, com este foco do RTI, pensando, né, em toda essa defasagem que a pandemia também nos trouxe, né, com o ensino remoto. Porém, nós tivemos, né, também com o avanço e o sucesso, e aí nós ampliamos para a rede toda, né, não ficamos só com os projetos, com os pilotos, e nós pegamos os alunos de quarto e quinto ano que estavam alfabetizados e desenvolvemos, então, um outro RTI. Este é novo, é um RTI para a produção textual, né? É o RTI Mapa de Ideias, porque aí, em parceria com o método das boquinhas, nós elaboramos o RTI da produção textual. Porque nós observávamos alunos, então, que estavam alfabetizados, mas construindo frases com pouca qualidade aí, né, na estrutura sintático-semântica, alunos que não conseguiam produzir textos, né, frases que ficavam, a árvore é bonita, a caneta é azul, né, e não sai disso, né. Então, a gente identificou aí a situação, o problema, né, que muitas vezes para essa estrutura de frase, a criança fica muito presa no verbo de estado e não no verbo de ação. Então, a gente passou a trabalhar com o verbo de ação, né? O verbo de estado é a caneta é, né? O ser e o estar. A caneta é azul, a árvore é verde, a casa é bonita, né? Então, fugir um pouco disso e pensar na ação. O que eu posso fazer com a caneta, né? Com a caneta eu posso escrever, riscar, quebrar, comprar, né? São ações. E aí, para isso, a gente trabalhou com uma criança que o verbo de ação é aquele que a gente pode fazer a mímica, né? Então, a gente... então o que eu posso fazer com a caneta? Escrever? Vamos fazer a mímica. E aí o outro coleguinha, então, que frase a gente pode fazer disso? A Andrea escreve uma carta, a Andrea escreveu no caderno, tá? Então, já muda esse padrão aí de frase, né? E para a questão da produção textual, trabalhar com histórias com sequência lógica temporal, né? E a partir do momento em que a criança já consegue construir frases mais ricas, ela vai avançar, então, para essa elaboração da produção textual. Eu não trouxe nada aqui a respeito do RTI de produção de texto, porque ele ainda está com o projeto piloto acontecendo, e ele vai ser publicado no final deste ano, mais possivelmente no início do próximo ano, e a gente pode estar apresentando para vocês. E o que instrumento de avaliação nós utilizamos, então, para ter este marco zero? Pesquisamos e não encontramos na literatura instrumentos de avaliação de produção textual para anos iniciais do ensino fundamental. E sim, só o APET, que é um protocolo de avaliação muito boa, inclusive, mas ele avalia a partir do quinto ano, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Então, se criou esse instrumento de avaliação, que vai se chamar, né, a Protex, também vai ser lançado junto com o RTI, onde a gente pode avaliar, né, a produção textual, separando a questão da semântica, separando a avaliação da questão sintática, separando da estrutura gramatical, desculpa, né, para que a gente possa avaliar isso separadamente na criança. Ficou um protocolo muito bom, tá? Espero em seguida poder estar apresentando para vocês, do qual eu estou sendo, né, coautora aí deste RTI e do Aprotex, tá? E quais os planos para 2023? Os planos para 2023, tendo
o RTI de produção textual publicado e a avaliação do Protex publicado, é a gente criar um RTI para fluência leitura. No Rio Grande do Sul, para quem trabalha em secretarias estaduais e municipais, ou que estão dentro de escola, já deve ter percebido que tem um programa aí, o Alfabetiza Tchê, que está avaliando a fluência leitora, né, nos alunos de segundo ano. Então, a intenção é avaliar esses alunos ao final do segundo ano, como é que eles estão em relação à fluência e compreensão leitora, já que a EBNCC nos reforça isso, né, que ao final do segundo ano o aluno tem que estar dominando essas questões, e vai ser reaplicado em março para se ter aí o perfil, então, desses alunos em relação de segundo ano, tá? Para ver como que eles estão iniciando o ano com a fluência leitora e compreensão de texto, aí se propor estratégias, né, de mediação, e aí a intenção é que a gente possa estar criando um RTI para que o nosso município possa estar investindo nos alunos de segundo ano em relação a isso, e ao final do ano, de novo, vai ser aplicada essa avaliação do governo do estado, que é um programa aí gratuito, né, que os municípios estão fazendo a adesão, para ver como que os nossos alunos estão desenvolvidos aí em relação à fluência leitora, né. Aqui, a bibliografia que eu consultei para estruturar o RTI e para estruturar essa fala hoje aqui para vocês, né. Deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, né, o WhatsApp, e-mail, Instagram, e eu tenho um Telegram também, onde eu coloco lá para quem é fono, estudante de fonoaudiologia e quer acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Eu posto lá algumas sugestões de atividades, o que que eu fiz e tal. Vou confessar para vocês que não é muito frequente isso, tá? Mas eu coloco, pelo menos lá de 15 em 15 dias, eu estou colocando alguma sugestão de atividade lá, se alguém quiser seguir. Então, como vocês podem ver, o meu trabalho com o RTI tem se modificado a cada ano, está se consolidando, está se construindo, e hoje, né, o município já tem isso certo para eles, que eles têm as formações dos professores, mas como estratégia, né, da Secretaria de Educação, eles têm um atendimento clínico que eles oferecem, tem o projeto Decolar, que faz o reforço pedagógico, né, e tem o RTI, que é esse trabalho institucional que é realizado na, na sala de aula, né, com as psicopedagogas da equipe institucional, tá? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, fiz em 1h15, deixa Ótimo. eu finalizar aqui a minha apresentação, É e muita coisa realmente, né, 1h15 até foi rápido. deixa eu voltar para a gente aqui, aqui eu acho que eu vou interromper compartilhamento, né? Isso, Isso, deu certo? isso, deu sim. Tá bom, Ana, Tá bom. agora eu estou à disposição, não sei se teve perguntas. Eu acho que a gente pode abrir, sim, para perguntas. Eu depois também quero perguntar, mas vamos abrir primeiro para o pessoal Tá que certo. tenha dúvida, enfim, né? Mas acho muito interessante porque não necessariamente, né? O pessoal vai, eu tenho que adquirir o material. Não, na verdade, é algo que a gente pode desenvolver, mas ele dá uma ideia, né, de um acompanhamento. E eu estava olhando que é muito parecido com o que eu fiz na minha tese lá em 2006, que eu apliquei em Guaíba, que eu também acompanhei ao longo do ano. Não tinha a questão das camadas, mas a gente fez. Tinha, sim, consciência fonológica, né, explicitação princípio alfabético e toda a questão de texto já desde o início, e era exatamente isso, o grupo controle ficou muito mal, ao final não ficou bem, então, assim, a gente vê que faz diferença. Então, é muito interessante porque isso nos dá uma noção também, o RTI dá uma noção de que o que fazer com os que não conseguiram, ainda tem isso, né? Lá no finalzinho, vamos trabalhar com esses, né? Exatamente, né? Então, assim, não tem, até porque aqui eu nem tenho como
dizer para vocês, adquiram tal material, porque eu fui buscando para construir e fiz um pouquinho de cada, que eu não mostrei fotos, nem a estrutura, não apresentei as atividades e tal para vocês, mas porque foi retirado um pouco de cada e foi feita a adaptação. Claro que se a gente for fazer uma pesquisa científica, né, até para publicar um artigo, a gente vai ter que pegar um modelo de RTI que está descrito na literatura e seguir ele à risca, né? Não pode sair dali nem enfeitar nada, né? Só seguido do jeitinho que tá. Então, não tem, assim, material único e exclusivo, assim, para seguir, né? E o fonoaudiólogo está aí, né, para ajudar a, a enriquecer e vejam que a cada ano a proposta é diferente. Então, a gente constrói um RTI a partir do diagnóstico que tu tens, né, daquela situação problema, e aí tu vai estruturar o teu trabalho. O que mais, Ana, que a gente tem aí? Vamos lá, gente. Alguma Letícia, fala. Primeiro, quero agradecer, André, pelo compartilhar de saberes. Acho que esse encontro está sendo muito rico. Eu estou na clínica atualmente e estou buscando mais formação agora nessa área de transtorno de aprendizagem, porque tem aparecido muito no consultório. Então, o que me preocupa é que as crianças chegam com 9 anos, já no fim do ano, do terceiro ano, sendo reprovadas. E agora, como que eu construo, né, o raciocínio clínico? Isso, assim, sim, de saber qual protocolo utilizar, como que eu encaro esse desafio, assim. Então, eu estou nesse momento. Uhum. Letícia, isso é uma realidade que não é só nossa, né? Tu é daqui do Rio Grande do Sul, né? Eu nem perguntei se a gente só tem fonoaudiólogos aqui do Rio Grande do Sul. Isso não é só uma realidade nossa, né? Como eu trabalho com a equipe, né, da empresa, né, do Método das Boquinhas, a gente vê a realidade do Brasil inteiro, a gente tem multiplicadores em todo o Brasil. Então, a gente vê que isso não é só uma realidade nossa, isso está geral, né, no Brasil inteiro, mas o que eu acho importante, se a gente não tem esse trabalho construído, né, sendo executado dentro do município em relação à fonoaudiologia educacional, o clínico pode fazer um link, né, de contato com a escola, de orientar o professor, de sugerir mediações, né? Então, igual o clínico que trabalha com reabilitação de leitura e escrita, tem que se apropriar desses conhecimentos todos para poder se aproximar dessa prática do professor, né? E não ficar duas práticas separadas, né? Então, eu na clínica e o professor lá e a criança convivendo nesses dois espaços, né? Então, acho que tem que se unir as ações e as propostas, né? Eu acho que sim, eu acho que e sempre a gente vai ter que continuar estudando, se atualizando, né? Nesse seminário que eu fui, no congresso que eu fui, nossa, eu me atualizei, peguei muita informação que as pesquisas que estão sendo feitas em relação à fluência de leitura, são coisas novas que estão surgindo aí, né? E a gente tem que ir se apropriando para poder continuar fazendo o nosso trabalho, ajudar a criança, o nosso foco é a aprendizagem do aluno, mas a gente precisa unir mais mesmo a gente estando no clínico, a gente precisa unir fazer a fusão aí, né, da clínica com a pedagogia junto. Estou à disposição qualquer coisa, viu, Letícia? Se quiser trocar ideias, experiências, estou à disposição. Muito obrigada e com certeza vou precisar. Eu estou numa equipe, num trabalho de consultório particular, mas com uma equipe interdisciplinar com disposição assim para esse diálogo com a escola. Então nós já fizemos um movimento de ir até a escola para conversar com os pais, com os professores e falar sobre desenvolvimento infantil. Então, está sendo interessante, só que eu estou saindo da minha zona de conforto, digamos assim, estou meio apavorada com o que tem surgido,
com os desafios, os professores também sem saber por onde ir, porque, bom, o que é de fato falta de estímulo, uma criança que não brincou durante esse período pandêmico, ou o que é uma dificuldade real, né? Então, não sei nem como adjetivar, assim, mas acho que está sendo muito importante te escutar, hoje foi muito importante, e só ramificou, assim, mais possibilidades para buscar conhecimento. Que bom, que bom. E tu traz uma coisa muito importante, Letícia, a questão que a gente tem a questão de que a gente precisa levar em consideração a criança que recebeu pouco estímulo, a criança que ficou em casa sem acesso ao ensino remoto também, né? Tivemos essa pandemia, e aí o que está acontecendo com relação aos diagnósticos, né? A gente não vai patologizar a educação, né? A gente primeiro precisa ofertar todas as possibilidades no ensino acadêmico, para depois ver se essas dificuldades realmente persistem, aí a gente passa, né, para essa questão da investigação aí, para se fechar diagnósticos, né? A gente não pode estar saindo, senão a gente teria, assim, em massa, diagnósticos de dislexia, de ortografia, né? E isso a gente precisa fazer com muito cuidado, com muita cautela, né? Investigar bem. Sim, e essa urgência do diagnóstico, eu fico pensando também, a primeira angústia que veio para mim é, será que eu devo fazer um movimento inicial para fechar um diagnóstico, para que essa criança tenha de fato acesso? O que eu faço? Porque na escola também não está fazendo o turno inverso de aula de reforço, não está dentro da sala de recursos, mas é uma criança que, o que me surpreende é que numa reunião com a escola, uma prof definiu o aluno como ouvinte. Bom, ele na sala de aula, ele é ouvinte. Então, eu fico pensando, então, qual movimento clínico eu posso fazer para conseguir acessar? Será que eu falo, não sei, vou para a neurologia, conversar com a neurologista para fechar logo um diagnóstico, pensar nisso, ou eu vou para a escola e penso em qual movimento, converso com a família. Então, assim, tem muitas possibilidades aí, mas o quanto passa pela patologização mesmo, né? Isso é. E os professores nos pressionam mesmo, né? Porque eles querem diagnóstico. Eles nos pressionam. E aí o meu último argumento é, olha, pelo DSM-5 eu não posso fechar nenhuma patologia, assim, pelo menos de 6 a 8 meses de intervenção, certo? Então, eu vou trocando muito contigo, a gente vai trocando ideias, mas fechar um diagnóstico agora inicialmente não, né? Vamos com cautela e tentar segurar isso. Sendo que também, né, deixa eu participar aqui um pouquinho, que quando a gente vai pensar em dislexia, a gente tem um dos aspectos é pensar no histórico da criança. E quando a gente tem esses 2 anos de pandemia, se a criança não teve a gente sempre pensa, teve o ensino adequado no período de alfabetização? Essa é a pergunta. Se tudo foi bem e ela ainda não consegue, bom, aí acendeu a luzinha, mas esses 2 anos não foram ideais, e principalmente para a escola pública, que não teve aulas síncronas, né? Ela teve um acompanhamento de atividades, muitas vezes. Então, já fica muito difícil tu levantar a bandeira da dislexia quando tu tem esse aspecto, assim, que ainda não foi normal, né? Exatamente. Então, é difícil. Mas, obrigada, Letícia, pela tua participação. Saudades, viu? A Letícia foi a nossa egressa lá da URGS, e tem bastante alunos aqui da URGS também. Ai, muito que bom vê-la, prof. Isso. Eu sempre dizia para eles, olha, leitura e escrita é algo que vocês vão precisar, então a gente tem falado muito isso hoje. Às vezes a gente dá mais conta no estágio do que em disciplina, então a gente até agora está com uma disciplina eletiva, linguagem e alfabetização, para a gente discutir discutir na fonoaudiologia e depois também trazer a pedagogia, porque tanto eles precisam da linguagem, como a gente precisa entender o chão da sala de aula também, né? Então, tem umas discussões bem interessantes. E muito bom, Andréia. Eu quero só te fazer uma pergunta, se depois também abro, se ainda tiver mais alguém, só para tentar deixar bem claro, esse trabalho nas escolas, tu vais, claro, agora tu diz que tu está coordenando, mas
o ideal é que o fonoaudiólogo vai e faça esse trabalho com a turma, propõe a oficina, ou tu prepara o professor para que ele faça isso? Ou acontece as duas coisas? Neste primeiro momento, assim, o que a gente tem feito? A gente vai até a escola, desenvolve o trabalho e, anteriormente, nós convidávamos o professor para ficar. Hoje, ele tem que ficar na sala de aula conosco, tá? É uma condição, ficar conosco na sala de aula. Aí, a partir da atividade proposta, a gente explica qual é o objetivo, o que a gente espera, e a gente leva mais sugestões para que ele possa dar continuidade na semana, tá? Então, assim, o professor, ele se engaja junto ao processo e vai colocando um pouquinho em cada dia, né? Tem dias que ele não consegue, claro, em função de outras atividades que ele tem que cumprir, né? Com os alunos, mas ele vai inserindo isso aos poucos, então a gente leva sugestões, né? Para que ele vá fazendo. A nossa intenção é chegar, sim, num dia que a gente possa capacitar o professor para que ele desenvolva o RTI dentro da sala de aula, até porque os programas de RTI foram escritos para o professor desenvolver, né? Para o professor desenvolver, mas não é hoje a nossa realidade. Então, a gente entra, mostra resultados, e aí o professor, motivado com esse resultado, a gente quer chegar nessa capacitação para que ele mesmo possa desenvolver esse trabalho. Entendi. Acho que a Tassiane. Fala, Tassi. Bom dia, trabalho maravilhoso. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de escutar. Andréia, só retomando para ver se eu entendi corretamente. Então, é o teu grupo de profissionais que faz o trabalho institucional dentro da escola, né? Tu falaste que tem a equipe do segmento clínico, que são 2 fonoaudiólogas, 3 psicopedagogas, 2 psicólogas e um neuro. E assim, que por curiosidade minha, a equipe que constitui o segmento institucional, quais são os profissionais e por quanto tempo, qual é o tempo, assim, mais ou menos, dessa entrada em sala de aula? Obrigada. Tá. Assim, a equipe do institucional, ela é composta por uma fonoaudióloga, que sou eu, e 3 psicopedagogas, tá? Então, e a entrada na sala de aula é em torno de 1 hora, no máximo, tá? Não passa disso, as estratégias, assim, as atividades que a gente leva. Obrigada. Das 3 psicopedagogas, deixa eu te explicar direitinho, das 3 psicopedagogas, uma delas é exclusiva somente para as ações do RTI. As outras 2, elas, por questões burocráticas e de concurso... Peraí. Voltou meu áudio? Tá normal? Por questões de concurso, elas têm um turno só de atendimento clínico e o restante da carga horária todinha é para o RTI, tá? Mas o foco principal é elas estarem desenvolvendo o RTI, tá? RTI camada 1, que a gente está falando, né? Camada 1 e camada 2 é feito por elas. Tá. A Carol. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Andréia, eu queria saber quantas escolas vocês têm na tua cidade, quantas escolas vocês atendem e qual o número de escolas, se vocês têm esse levantamento, para a gente ter uma noção do número de profissionais que vocês têm para o número de escolas, se vocês dão conta de tudo, como é que funciona? Isso é bem importante, né? Porque nos municípios maiores precisa ter uma mega equipe, né? Nós temos, para esse trabalho do RTI, são 5 escolas de ensino fundamental que nós temos aqui no município. Aí a profissional, a psicopedagoga que tem a maior carga horária no RTI, ela acaba atendendo de 2 a 3 escolas, e as outras meninas acompanham uma escola, porque... E aí a gente faz, claro,
aquele quebra-cabeça de horário, né? As escolas maiores, que tem de 4 a 5 turmas, e uma psicopedagoga vai dar conta, né? Outras escolas menores, aí a gente acaba, até pela questão da logística também, e deslocamento, quando a profissional vai para aquela escola, é o dia todo que ela vai ficar lá também, né? Mas são 5 escolas de ensino fundamental que a gente tem. E qual o número de alunos, tu sabe? O total de alunos, agora eu não vou ter aqui na minha cabeça, assim, tá? Mas número de turmas que a gente atende, deixa eu pensar aqui, são 4, 3 da... Olha, em torno de 15, no máximo 20 turmas, não chega a 20 turmas que a gente atende aqui. São Tá bom, obrigada. De nada. É um município pequeno, mas seria o ideal, né? Mas assim, pensando em outros, assim, até pensando no da Carol, que é Guaíba, né? Que eu já tive, nossa, a gente tinha nem sei quantas escolas agora, mas eram 17 de ensino fundamental na época, agora não sei se... Ontem foi inaugurada mais uma pró-infância com mais de 100 alunos, né, que tem a capacidade das pró-infâncias. E a gente está com mais de 30 escolas somando EMEI e EMF. 31 ou 32, acho que a gente está. Imagine, porque a gente teve municipalização também de umas 3 ou 4 escolas nesse período de uns 3 anos para cá. Nossa, isso é um município pequeno da região metropolitana, não é considerado grande, né? Se for pensar, imagina Porto Alegre. Aí, nesses casos, eu acho que o melhor seria já capacitar o próprio professor para desenvolver o programa de RTI na escola. Aqui, somando a educação infantil com o ensino fundamental, nós temos 9 escolas. O que mais? Bom. Acho que, não sei se tem mais alguém que tem algum questionamento, senão a gente podia, eu queria propor que a gente faça uma foto, se puderem abrir as câmeras, assim, para a gente fazer um registro, e eu vou parar a gravação, e aí eu vou dar alguns avisos também, que a gente, de 2023,